Salmo 127. Vou fazer essa leitura, Salmo 127. Interessante como a gente acostuma com tudo, né? Eu estou achando estranho ver gente na igreja, olha que coisa, que dia que a gente imaginou acontecer isso, né? Mas que esse monte de gente olhando para mim aqui, né? Fica algumas semanas só com os bancos, mas logo a gente acostuma, né? Graças a Deus, estamos felizes. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós estamos terminando o mês de abril e o mês de maio geralmente a gente separa para falar algumas mensagens sobre família. Nós vamos dar continuidade tanto ao nosso estudo de 1 Pedro como ao nosso estudo das disciplinas espirituais, mas sempre levando a mensagem um pouquinho para a família. Na próxima quarta, a mensagem fala exatamente sobre família, né? Sobre maridos, mulheres e a mensagem de 1 Pedro. E nessa manhã eu separei esse texto para que a gente pudesse já pensar um pouquinho nesse tema tão importante que é o nosso cuidado da família. A gente sempre entende, né, a prioridade da nossa vida é Deus, Deus em primeiro lugar, mas quem tem Deus em primeiro lugar, ele vai entender que a família é uma ideia de Deus, a família é uma constituição de Deus. E o cuidar da família, então, está em primeiro lugar aqui na terra, porque é isso que nós temos de Deus, né? Deus nos deu a oportunidade de ser família, e através das famílias, Deus abençoa este mundo. Então, nós temos que ter esse cuidado especial, para que a nossa casa seja uma extensão da igreja, seja também algo abençoado sempre. E nesta meditação, nós temos aqui uma ilustração. Se você pegou o boletim, tem aí no boletim uma ilustração contando a história de uma jovem, como muitas pessoas, né? Uma jovem muito rica e que trabalhava muito, era muito ocupada e por isso ela quase não tinha tempo para a família. Então geralmente chegava em casa e já tinha outros afazeres e logo saía de casa, e o esposo, os seus filhos não tinham tanto tempo, né, uns para os outros. Ela recebeu a visita de seu pai, conta a história, que deu uma flor muito rara, era a única espécie, essa flor muito rara. E o pai disse para ela: olha, você deve cuidar dessa planta, basta você molhar de vez em quando, conversar um pouquinho com ela e dar um pouquinho de atenção aí para ela, podá-la de vez em quando, caso necessário, e ela vai te dar a beleza, ela vai te dar o perfume, e cuide bem dela. A jovem ficou muito feliz com aquele presente e se alegrou muito. E nos primeiros dias cuidava da planta, só que da mesma forma que ela desgarrou-se da família, ela muito ocupada com o seu tempo, foi de certa forma deixando de cuidar, deixando de molhar a planta, deixando de olhar para a planta, e a planta chegava lá, a planta estava lá, boa não, ela tá boa ali no cantinho, bela, e diz a história que chegou um dia, ela olhou, a planta estava morta.
E ela muito triste, nossa, mas morreu a minha plantinha. E o pai dela, então, que sempre visitava, olhou para ela, que estava lá reclamando e chorando, e disse: eu já imaginava que isso aconteceria. Eu não posso te dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus filhos, seu marido, sua família. Todos são bênçãos que Deus te deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los, a dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre florida, sempre perfumada, e se esqueceu de cuidar dela. É uma ilustração que final meio triste, né? A planta morreu, a família está toda com problemas, né? Mas ela tem muito de realidade. Às vezes a gente não cuida de certas coisas achando que não tem problema, né? Não cuida da vida espiritual, não tem problema, não leio a Bíblia, dá na mesma, oro, dá na mesma, mas de repente a gente se vê quase que morto espiritualmente. Assim com qualquer coisa, no trabalho, se a gente não tomar cuidado e não fazer as coisas direitinho, né? Uma hora, quando você menos percebe, você já foi substituído por outro. E na família, irmãos, a gente às vezes esquece que o lar é um lugar muito importante para nós. Nós temos que cuidar, nós temos que falar, nós temos que ter respeito, amor, demonstrar esse cuidado para com os nossos familiares. Porque a gente vê histórias de muitas famílias que de repente falam, acabou, né? O casamento, acabou a vida, acabou tudo. Por quê? Porque foi deixando, e quando menos se espera, aquilo que existia já não existe mais. Então a ideia é essa, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Depois diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, se o Senhor não edificar a nossa casa, e como nós falamos há pouco, quando o Senhor edifica a nossa casa, significa que Ele é a prioridade na nossa vida. E quando o Senhor é a prioridade na nossa vida, a família é uma prioridade, não é o trabalho, não é o nosso lazer, não é qualquer outra coisa. E de que adianta, essa passagem é muito conhecida, de que adianta trabalhar, levantar, fazer tantas coisas, se a gente não cuidar do nosso lar? A mesma coisa, a ideia principal também da ideia da nossa vida espiritual, de que adianta você construir a casa, você fazer tantas coisas, se você não tiver o cuidado espiritual. Tem uma ilustração que diz que um rapaz veio feliz contando que tinha passado na faculdade, e o seu amigo sabia que ele não era crente, não era alguém que gostava de seguir as coisas, né, a palavra, e aí ele veio com uma pergunta: mas e daí, né? E aí aquele rapaz achou estranha essa pergunta. Como e daí? Eu vou fazer a minha faculdade, mas e depois? Aí ele falou: depois eu vou arrumar um emprego muito bom, mas e depois? Insistente, né, com esse depois, eu vou construir uma casa, uma família, tal, mas e depois? Chegou uma hora que ele não tinha o que responder, porque se e depois de tudo isso? Se você não tem a Deus, e depois? É a mesma coisa aqui, irmão. Se a gente não cuidar da nossa casa, você pode ter a casa mais bonita, você pode nem ter tantos bens, mas ter um trabalho, ter o seu sustento, mas aquele alimento não tem sentido, aquele passeio não tem sentido, se nós não cuidarmos da nossa casa. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, feliz o homem que tem filhos, que tem casa, mas esse feliz é só aquele que, em primeiro lugar, lá, o Senhor edifica a sua casa. Não adianta a gente ter simplesmente vários filhos, ter uma família. Então nós precisamos entender que a nossa prioridade é adorar a Deus, e essa prioridade de adorar a Deus nos leva a edificar a nossa casa, cuidar dos nossos familiares, dessa herança do Senhor, as nossas vidas. Aqui diz que a herança do Senhor são os filhos, né? A herança
do Senhor não são os nossos bens, não são as coisas que nós temos, mas são os nossos filhos. E nós precisamos cuidar, edificar o nosso lar espiritualmente, dedicando amor àquelas pessoas que moram conosco e não apenas buscando as coisas materiais. 1 Timóteo 5,8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É um texto pesado também, né, que fala que até uma família que não conhece a Deus sabe, né, é natural, sabe que tem que cuidar dos seus. Então você vê aí muitas famílias que não têm, digamos assim, né, o evangelho, não são cristãs, mas têm cuidado, amor, a família, e eles dão prioridade para a família. E nós, se nós não estamos cuidando dos nossos, nós podemos dizer, infelizmente, nós estamos pior do que o descrente. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, abençoe a nossa família, abençoe, ó Pai, esse próximo mês que estaremos meditando, orando mais, ó Pai, buscando que o Senhor Deus esteja abençoando os nossos lares, pois sabemos que a família, ó Deus, fortalecida, traz também uma igreja fortalecida, e nós podemos assim crescer nos caminhos, nos ensinos do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor Deus fale aos nossos corações, e que nós possamos cuidar, ó Deus, da nossa vida espiritual, e cuidar, ó Deus, da nossa família dia a dia, Deus. Nós assim te pedimos, cremos, ó Pai, que o Senhor Deus é quem nos tem abençoado e vai permanecer, ó Deus, nos fortalecendo em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.